aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo um vídeo que vai fazer vocês rezarem de medo. Hoje eu vou falar sobre a assombrada Cruz do Patrão. Considerado como um dos lugares mais assombrados do Recife, a Cruz do Patrão é um monumento histórico no formato de uma alta coluna dórica de alvenaria, com 6 metros de altura e 2 de diâmetro, tendo em cima uma cruz de pedra que originalmente era de madeira, o que o torna semelhante ao bispo do jogo de xadrez. Foi mandado construir no início do século XIX, possivelmente em 1814, embora existam alguns registros, como um mapa datado de 1759, onde o monumento já aparecia pelo então patrão-mor do Porto do Recife, daí o nome Cruz do Patrão, para servir de marco aos navios que ali atracavam, e está situado no Istmo, estreita faixa de terra que liga Recife a Olinda. Como hoje não existe mais o Istmo, o monumento se encontra às margens do rio Beberibe, na beira do cais de Recife. Mas antes de ser apenas uma testemunha silenciosa de épocas remotas, é uma lembrança perene do imponente passado da capital pernambucana. O monumento é dito como mal assombrado, porque, segundo as histórias contadas, era onde se enterravam escravos que morriam ao chegar da África devido a doenças e maus-tratos que lhes eram aplicados dentro dos tombeiros. A areia da maré facilitaria os sepultamentos realizados sem os devidos ritos religiosos, e por isso toda aquela área se tornou amaldiçoada. Sabe-se também que até o século XIX o local era utilizado para fuzilamento de militares condenados à pena capital, como foi o caso registrado no Diário de Pernambuco do soldado João Luiz dos Santos, do 1º Batalhão de Fuzileiros, que morreu em 4 de maio de 1850, crivado por centenas de balas desferidas por seus colegas de farda, que o fuzilaram diante de grande parte da população. Por ser na época um local fora do centro da cidade, ermo e de vegetação densa, nas suas proximidades também ocorriam vários espancamentos, assassinatos e estupros. E no período da escravidão, dizem que os negros escravos que desembarcavam no porto do Recife usavam a cruz para realizar suas práticas afro-religiosas e vários outros rituais, sobretudo os relacionados com magia negra e voodoo, pois eles diziam sentir as energias poderosas que emanavam do local. Por isso, com o passar do tempo, o obelisco erigido para viabilizar a navegação acabou se transformando no lugar mal assombrado e carregado de energias negativas. Em março de 2005, foram iniciadas diversas escavações e que tiveram duração de 5 meses. E numa dessas escavações foram descobertos fragmentos e pequenos ossos humanos, ossos de animais, ferros, pedaços de correntes, cerâmica, louça, dentes e outros vestígios arqueológicos. Mas não foi descartada a possibilidade de haver bem abaixo da cruz um cemitério clandestino, onde os donos de navios negreiros enterravam seus mortos. A crença em tal cemitério serviu para estimular mais ainda a ideia de que existem espíritos raivosos dos negros assassinados que rondam a área do monumento, aterrorizando aqueles desavisados que passam por ali. No entanto, a historiadora inglesa Maria Graham, em seu livro Diário de uma Viagem ao Brasil, publicado no século XIX, descreve uma cena presenciada nas proximidades do monumento e considerada por ela uma das mais abomináveis que presenciou. O sol já ia abaixo, muito antes de termos alcançado sequer o primeiro dos 2 fortes que ficam próximos à Cruz do Patrão, em nossos caminhos de volta para a cidade.
Os cães já haviam começado uma tarefa abominável. Eu vi um que arrastava o braço de um negro sobre algumas polegadas de areia que o Senhor havia feito atirar sobre os seus restos. É nesta praia que a medida dos insultos dispensados aos pobres negros atinge o máximo. Quando um negro morre, seus companheiros o colocam numa tábua, carregando-no para a praia, onde abaixo do nível da praia-mar eles espalham um pouco de areia sobre ele. Gilberto Freire, um dos maiores escritores brasileiros, em seu livro Assombrações do Recife Velho, fala sobre esse lugar assustador e escreve que todo aquele que passasse pelas imediações da cruz nas chamadas horas mortas veria fantasmas ou seria perseguido por terríveis espíritos. E muitos dos que caminharam por lá em meio às trevas noturnas teriam desaparecido sem deixar vestígios. E conta, o que mais particularizou, porém, a cruz do patrão foram tradições de espíritos infernais, bruxarias e outras queixandas. Dizia-se que os feiticeiros iam celebrar lá os seus sortilégios em noite de São João e que escolhiam para iniciar nos asquerosos mistérios os neófitos, ou seja, aqueles recém-iniciados na religião cristã. A verdade é que o lugar é de fato apavorante, e são muitos os casos contados pelos antigos recifenses que ficaram registrados na história da cidade e que perduram até hoje no imaginário popular, sobre os estranhos fatos que supostamente aconteceram à beira da cruz do patrão. É comum relato de pessoas que, ao passarem a noite por perto do monumento, ouvem gemidos angustiantes, choros, gritos, arrastar de correntes, súplicas, sendo comum o avistamento de almas penadas e espectros que se manifestam agrilhoados. Há casos de indivíduos que já foram perseguidos por presenças demoníacas, bem como existem informações de certos fatos trágicos que ocorreram no local que acabaram dando legitimidade à crença de que o lugar é realmente amaldiçoado, como, por exemplo, o caso de uma vidente que no final do século XIX atendia na capital e certa vez, tendo que passar próximo à cruz, exatamente quando o relógio soava meia-noite, morreu poucos dias depois de forma misteriosa. Contam também que no início do século XX, um estudante de direito foi assassinado naqueles ermos e um soldado foi preso, acusado pelo crime. Algum tempo depois, descobriram que o soldado era inocente. O assassino seria um colega de faculdade da vítima e que o tal soldado teria confessado ser o autor do homicídio, influenciado por um espírito maligno que o havia obsediado quando o homem, por curiosidade, tinha ido ver o cadáver jogado aos pés da cruz do patrão. No entanto, o verdadeiro culpado foi descoberto tarde demais, pois o soldado acabou morrendo na cadeia. E por falar em soldado, durante a Segunda Guerra Mundial, a tropa que servia na 2ª Companhia Independente de Guarda ficou responsável em proteger o porto do Recife de um possível ataque alemão. E acreditem, eles temiam muito mais os fantasmas do lugar do que os nazistas. Dizem também que quem desejar conquistar fama e riqueza facilmente e quiser fazer um pacto com as trevas, a cruz do patrão é o lugar mais indicado. É só ir lá meia-noite em ponto e firmar com o diabo um pacto de sangue. Por tudo isso, é difícil negar a presença do sobrenatural ali. À noite, o monumento fica envolto numa atmosfera austera e silenciosa, quebrada apenas pelo vento que entoa uma cantinela plangente e monocorde, como se fossem os murmúrios das almas que vagam perdidas, pedindo por luz aos pés da cruz do patrão.